Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa área de estudos, à nossa Escola Bíblica Online, o Templo do Saber. Você está dentro do curso A Cruz de Cristo. Eu sou a Solange e você é a sua facilitadora na aula de hoje. Hoje é a nossa 11ª aula do curso, a Comunidade da Celebração. Então fique muito à vontade, sente-se num lugar bem confortável, deixa um copinho de água aí do lado e bora lá? E não se esqueça, deixe com você aí um papel, uma caneta para você fazer a anotação. Pare quantas vezes você precisar para tirar um print da página, para poder pesquisar na Bíblia as coisas que a gente vai comentar aqui, tá? E porque esse momento ele é para você. Aproveite bastante, ok? Vem comigo? Então vamos lá. A nossa aula, a Cruz de Cristo, o nosso tema, a Comunidade da Celebração. Como todas as outras aulas, a gente tem um versículo-chave, um versículo que norteia a nossa aula. E a nossa de hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, que diz assim: porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Veja só, o alvo dessa lição é trabalhar justamente sobre a comunidade. O nosso objetivo, o nosso foco é que ao terminar essa lição, você tenha em mente, você tenha condições de identificar a cruz de Cristo e identificar como ela nos uniu a todos os que creem no sacrifício de Jesus, uniu a todos os que creem nessa mensagem que ela traz e assim formando uma comunidade cristã. Também você, aluno, vai ser capaz de algumas coisas, de identificar algumas coisas. Identificar a importância da cruz na formação da comunidade cristã. Você será capaz de perceber, ali ó, certo? Identificar a importância da cruz na formação da comunidade cristã. Você será capaz de perceber o resultado da celebração na ressurreição de Cristo e você será também capaz de consagrar-se ao Senhor e participar conscientemente da Santa Ceia, ok? E eu quero começar então com você com essa pergunta: como se forma uma comunidade? Como passa, o que vem na sua cabeça quando a gente fala da formação de uma comunidade? Pensa bem, ela sempre parte do princípio de um núcleo básico, né? Um início, um pilar, uma pedra de arrimo que tem. Então é a partir dali que começa esse núcleo. Eu montei um esqueminha básico sobre a constituição de uma comunidade e eu queria que você acompanhasse comigo. Eu, no caso, eu fiz um organograma familiar. Nós temos aqui um homem e uma mulher. Eles, ao longo da vida deles, cresceram, adquiriram valores, adquiriram conceitos, adquiriram seu próprio caráter e eles se reencontraram e decidiram que juntos vão formar uma família. Juntos, eles iniciaram, então, esse núcleo básico. Juntos, eles estão começando o seu arrimo da sua comunidade. Nesse caso, comunidade familiar. E juntos, então, eles estão crescendo, estão desenvolvendo, estão criando as suas novas culturas, estão criando os seus novos valores. Eles estão moldando aquilo que vai ser a sua nova comunidade, que vai começar a partir dali. Com o tempo, já com a mensagem totalmente montada, já com o seu conceito totalmente montado, eles resolvem o quê? Que eles vão ampliar o seu legado. E daí eles começam a agregar, vindo então os filhos. Eles começam a expandir o seu legado, começam a expandir a sua comunidade, ensinando tudo aquilo que eles aprenderam juntos e construíram juntos e começam a levar adiante. Os filhos, então, por sua vez, vão crescendo, vão desenvolvendo, eles vão aprendendo e absorvendo tudo aquilo que o núcleo básico ensinou. Tudo que aquele muro, aquela peça de arrimo, que aquele pilar ensinou. E eles tomam aquilo como verdadeiro e se tornam imitadores
né, desse arrimo, eles se tornam imitadores desse pilar de sustentação que são seus pais. E ele fala, não, eu vou reproduzir isso. E eles então começam a criar os seus próprios núcleos familiares. Os filhos vão lá e encontram as suas esposas, as filhas vão lá e encontram seus maridos e atraem para si mais pessoas para essa comunidade. Essa comunidade começa a expandir ao passo que eles estão começando novamente os seus próprios núcleos familiares. E isso só vai enchendo e vai agregando, tudo sempre tendo uma peça maior, a peça-chave, a peça de começo. E eles também criando as suas novas culturas, desenvolvendo os seus valores, desenvolvendo as suas missões, criando aquilo que se tornam importantes para seguir, né, a sua família, para seguir a sua comunidade. Eles também começam a expandir, tendo então os seus filhos, os seus próprios filhos, e daí vão continuar ensinando, vão continuar transmitindo o legado, e esses filhos vão continuar crescendo, absorvendo e querendo reproduzir aquilo que partiu lá de trás do seu núcleo chave. E é assim então que começa uma sociedade. E quando você vê, ela está ampla, está crescente, está repleta de gente e agregando cada vez mais. Você notou? Então assim, sempre vai existir uma base, sempre vai existir um começo, um pilar de sustentação para a formação dessa comunidade. E eu pergunto para você, então, como que começou a comunidade da cruz? E você sabe que comunidade é essa? Né? Lógico, a comunidade da cruz é aquela que foi formada pelos seguidores de Jesus, formada por aqueles que reconheceram o homem que morreu na cruz por nós. Ou seja, aquele mesmo arrimo, aquele mesmo pilar de sustentação que formou os valores, que formou a cultura, que transmitiu o seu legado, começou a crescer e aumentar e abranger a sua comunidade cada vez maior, cada vez agregando mais, sempre levando a mesma lição. E vocês sabem que passo deve ser dado para ingressar nessa comunidade, para fazer parte dessa comunidade? O mesmo passo que já foi dado. Reconhecer que Jesus, né, ele é aquele que entregou a sua própria vida por nós. É aceitá-lo, ser imitador de Cristo, né? Seguir aquilo que ele faz. E a nossa resposta deve ser única e simples. Bom, eu vou tomar minha cruz, eu vou aceitar Jesus, eu vou seguir a Cristo. A partir desse momento, a gente renegando a si próprio e aceitando a Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, a gente começa a se tornar, então, membro dessa comunidade de cruz. Por meio da cruz de Cristo também, Deus ele está formando um povo unicamente seu, um povo exclusivamente seu, um povo zeloso de boas obras. Veja só o que fala em Tito 2,14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Ele se entregou para redimir de toda a maldade, para tirar da nossa vida toda a maldade, todo o pecado, purificar e assim transformar que a gente seja um povo unicamente seu. Gente, olha só o que a gente só precisa fazer, é aceitá-lo, é renegar a vida de pecado, aceitar que ele é o arrimo, ele é a pedra angular, ele é o pilar da nossa comunidade. E a partir daí a gente vai se tornar então seu povo dedicado, um povo particularmente seu. Olha que coisa bonita. Eu quero ser esse povo. Você também quer? Bora lá? Sendo então assim, a partir dessa lição, lição 11, a gente vai mudar um pouco o foco de visão das lições que a gente vinha tendo até então, tá? Até a lição 10, o objetivo dela era sempre falar sobre o conceito da cruz de Cristo de uma forma individual, a pessoa e Cristo. Eu e Jesus, você e Jesus. A partir de agora, dessa lição 11 para frente, a gente vai mudar para um foco coletivo. A nossa vida em comunidade com Jesus. Então, daqui para frente, a gente vai estar sempre falando de uma forma coletiva e dessa abrangência maior, essa abrangência
da cruz. Veja o que John Stott fala a esse respeito. Assim, o mesmo propósito da sua autodoação na cruz não foi só salvar indivíduos isoladamente, perpetuando então a sua solidão, mas também criar uma nova comunidade cujos membros pertencessem a ele, amassem uns aos outros e zelosamente servissem ao mundo. Olha só que interessante! E é essa mensagem que ele trouxe para cada um de nós. O foco é a vida em comunidade. O foco é a vida de um povo escolhido, o povo escolhido do Senhor. E essa comunidade é a chamada comunidade da cruz. É a comunidade de Jesus, a qual eu e você fazemos parte. A sua existência, a existência dessa comunidade, se deve única e exclusivamente à cruz. Ela continua a viver por causa da cruz. E ela continua a viver debaixo dela. Ela só continuará tendo vida enquanto estiver debaixo da mensagem da cruz. A nossa perspectiva e o nosso comportamento agora não são mais nossos. Eles são governados pela cruz, eles são governados pelos eventos que vieram da cruz. Certo? Que foi o sacrifício, que foi a entrega de Jesus para cada um de nós. Então, todos os membros dessa nova comunidade, eu, você e todos os outros que vão se agregando, que vão chegando, eles passam necessariamente pela cruz. Ou seja, abrir mão de si mesmo, matar o velho homem, entregar para Deus o velho homem, se sacrificar, morrer para a vida, para poder ter uma nova vida. Uma vida onde se ressuscitou, uma vida onde Jesus deu para cada um de nós. Uma vida radicalmente transformada. É isso que nós somos hoje. Na verdade, cada um de nós hoje continua tomando a sua cruz, né? Porque a gente tem que lembrar, a cruz ela não é somente um distintivo que nos identifica. Eu ando com a cruz, então eu sou cristão, eu ando com a cruz, eu confio. Não, ela é um pendão, ela é uma bússola. A mensagem da cruz, ela é um norte na qual a gente marcha. É um norte que nos leva para o caminho onde que ele quer que a gente vá. Então, seguindo essa mensagem, a gente nunca vai se desviar e nunca vai cair nessa direção do mundo, porque o mundo está totalmente desorientado. A gente vai ter o caminho certo a seguir. E para isso, seguindo esse norte, seguindo essa bússola, que é a mensagem da cruz, seguindo, né, esse pendão que está sobre nós, que é o que é a cruz, ela acaba trazendo algumas mudanças na gente, ela acaba trazendo algumas características na nossa comunidade. E o que ela mostra quando a gente guia? Primeiro de tudo, um relacionamento novo com Deus. Nós temos um relacionamento novo com Deus. O apóstolo Paulo, ele coloca de uma forma muito evidente em todas as suas epístolas, inclusive na epístola de Efésios, ele coloca o que nós éramos antes, o que nós éramos sem Cristo e o que nós somos agora, o que nós somos em Cristo. Nós somos nova criatura em Cristo. Lá em Coríntios, inclusive, ele fala que nós somos, por meio de Cristo, reconciliados com Deus. Nós somos resgatados com Deus. Através de Cristo, ele nos trouxe para nós. Então, ele traz para a gente um novo relacionamento com Deus. Um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais próximo. Um relacionamento que produz algumas marcas, e algumas marcas muito relevantes. Quer ver só? A primeira marca de relacionamento, ousadia. Ousadia. E parece que essa palavra ousadia, ela é própria somente do meio evangélico, né? Nós temos muito isso no nosso meio e percebe-se que ela não é muito comum em outras religiões, em outras crenças, né? Os apóstolos gostavam muito dela, eles citavam muito sobre ela e falavam muito sobre a ousadia. E a ousadia, ela é realmente uma palavra forte porque ela significa abertura, significa franqueza, né? Significa coragem, né? Tendo um testemunho ao mundo, né? Falando com o mundo realmente de boca aberta, mostrando aquilo que está no nosso coração sem medo. Demonstra realmente coragem. O termo ousadia, como eu posso falar?
um discurso, né? Um discurso com ousadia, ela mostra o quanto ela é forte. O John Stott, quando ele está comentando lá sobre o livro de Atos, ele fala até sobre isso. Ele certifica que esse discurso que esses apóstolos falam, né, é um discurso com intrepidez. É um discurso realmente forte. É um discurso que eles estão falando francamente. Ou seja, é um discurso sem a omissão de verdades. Precisa de ousadia para isso. São discursos claros, ou seja, sem expressões obscuras, sem ter meios termos, meias palavras. São discursos confiantes. São discursos sem medo das consequências, que sabem o que estão falando, têm coragem de falar as verdades que Deus apresentou, sem medo da consequência. Isso é ousadia. E por meio de Cristo, agora nós também somos capazes de nos aproximarmos com Deus, né, com plena confiança. É por causa desse sumo sacerdócio de Cristo que nós temos ousadia para chegar no trono da graça de Deus. Nós temos ousadia para chegar, para assumir o sangue de Cristo, receber o sangue de Cristo por nós e entrar no Santo dos Santos, entrar cada vez mais na presença do Senhor. Hebreus 4:6, ele fala assim, ó: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É uma liberdade de acesso, é uma franqueza que traz aproximação com Deus. Isso não tem problema, isso atinge a gente e sustenta na nossa necessidade. A gente pode entrar com confiança diante do trono da graça e com toda a ousadia e com toda a intrepidez, porque o sacrifício de Cristo por mim e por você permite isso. A minha aceitação no gesto da cruz permite isso. Lembrando sempre que isso não é uma aproximação que vai entrar em choque com a humildade, de maneira nenhuma, né? É lógico que a gente não vai chegar diante de Deus, ó, eu tô aqui, estou determinando que a partir de hoje a bênção é minha, estou determinando que agora isso aqui vai acontecer. Não, não é assim. Nós estamos entrando diante do trono da graça, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, né? Ele é o Pai e nós somos seus filhos. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador e nós, graças a Deus, podemos chegar até Ele como amigos e como filhos. Porém, com o devido respeito que um amigo tem ao outro, com o devido respeito que um filho tem pelo pai, né? A gente tem que entender essa questão de mérito, essa questão de honra. Porém, a gente tem as portas abertas para chegar sempre diante do Senhor. Outra característica, o amor. A outra característica é o amor. Gente, vamos falar. Amor gera amor. Quanto mais amor. Depois da cruz de Cristo, o conceito de amor ele foi aprofundado, né? O conceito de amor ele cresceu. Porque assim, quando João fala lá no João 15:13, ao afirmar que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Ninguém tem um amor maior que esse. Ninguém tem um amor maior que Jesus por nós, pela nossa comunidade, pela nossa família de fé. Ninguém tem. Quando Jesus, ele mostrou isso, quando ele demonstrou isso, quando João mostrou essa frase, Jesus estava, na verdade, revolucionando a palavra amor. Jesus estava recriando a palavra amor, porque a palavra amor, a partir de agora, ela passa a demonstrar vida. Passa a demonstrar profundidade, e de uma profundidade extrema que também alcança as alturas e que também alcançam as medidas largas e daí vai na extensão, numa medida de extensão. Gente, é um negócio amplo que nos envolve ao todo. É muito amor que nos cerca de todos os lados e de todas as formas. Ele redesenhou. Portanto, esse novo relacionamento com Deus, quando a gente se reúne para celebrar em mútua, comunhão, a gente tendo Cristo realmente como modelo, a gente começa a gerar esse parâmetro de amor que gera amor e que gera amor. Porque a gente está lá vivendo como base. Lembra que eu falei no arrimo,
né? Alguém que deu a vida para poder formar essa comunidade. Ele nos amou, nós como imitadores que somos de Cristo começamos a gerar amor. E vivemos em forma de ajudar ao outro, em viver com outra pessoa, sempre nessa forma, comparado com aquilo que ele fez, comparado com o amor que ele nos deu. E nós também geramos e reproduzimos esse amor. É espetacular. Nosso Deus, ele é tremendo. O outro item que tem a alegria. Outro senso que a gente tem. Quando o Senhor, então, ele restaurou a sorte de Sião, que está lá no Salmo 126, o povo de lá, ele jubilou com o riso na boca, ele celebrou com a língua, com a dança. Uma alma salva, uma alma liberta, regenerada, uma alma que perdoa e é perdoada, ela quer cantar. Ela quer celebrar, ela quer saltar de alegria, ela quer viver isso. A alegria da salvação, ela é única, ela é exclusiva. A alegria da salvação, ela é incomparável. Os crentes da igreja primitiva, eles tomavam as refeições juntos com alegria e singeleza de coração. Então eles já celebravam juntos, com oração singelo e muita alegria. O convite de Paulo à igreja de Filipos, e é um convite que ele é estendido até nós hoje, ele traz para nós esse convite para a gente reproduzir, que fala assim, que lá em Filipenses 4:4, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Essa mensagem, ela é tão real hoje como era na época que ela foi escrita por Paulo. Sempre e novamente no Senhor, novamente eu direi, alegrem-se nele. O povo de Deus, ele é um povo que canta, ele é um povo que celebra. É impossível fazer com que a gente, pare de cantar por tudo que ele fez, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele ainda vai fazer, Porque nós temos gratidão no coração, nós temos louvor em nosso coração, porque nós sabemos do significado e da importância do que ele fez para nós. Paulo, ele exprime a mais jubilosa alegria ao mencionar lá para a igreja de Corinto, sobre essa felicidade, expressar para eles, quando eles estavam lá celebrando a Páscoa, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado e por isso celebremos a festa. Cristo, ele morreu, então por isso vamos celebrar a isso. Porque esse gesto que ele fez é motivo de alegria, é motivo de honra. John Stott, lá no seu livro, ele cita William McCallum Clough. Ele é autor do livro A Cruz na Experiência Cristã. E ele tinha razão ao chamar a atenção da gente para um cântico, uma forma, o cântico como um aspecto muito singular de como a gente celebrar a Cristo. Olha só o que William McCallum Clough fala. Não há perdão nesse mundo ou no vindouro, a não ser através da cruz de Cristo. Através deste homem vos é pregado o perdão dos pecados. Não há perdão nesse mundo, em nenhum outro mundo que não venha através de Cristo. O único que tem o poder de nos perdoar os nossos pecados e restaurar a nossa vida são os eventos da cruz. A morte de Jesus através da cruz e a sua ressuscitação. As religiões do paganismo, prestem muita atenção nisso, raramente conheciam ou mencionavam a palavra perdão. Elas não têm lugar para essa necessidade, Elas não trabalham com a necessidade, muito menos com a graça da reconciliação. São religiões mais punitivas, religiões que castigam os erros. E o nosso Deus, ele é um Deus que não está aqui para errar. É um Deus que está aqui realmente para nos reconciliar e andar conosco. Segundo item. Veja só, deixa eu colocar aqui para você o slide. O sacrifício de Cristo na ceia do Senhor. Esse é um outro item muito legal para a gente ver. O sacrifício de Cristo e a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela se encontra no centro da vida da celebração da igreja.
A ceia do Senhor, ela é uma coisa que está diretamente ligada com a nossa vida em comunidade. Ela foi instituída por Jesus lá na sua última refeição pascal, né, quando ele estava celebrando a Páscoa com seus discípulos, no momento que ele substitui o vínculo da celebração, ele substitui o objetivo dela. Ele pega aquela citação que dizia assim: este é o pão da aflição que os vossos pais comeram. E ele pega essa citação e transforma então e traz um novo significado para cada um de nós. Ele fala: isso é o meu corpo que é dado por vós. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue que é derramado por vós. Ele gera ali uma nova aliança comigo e com você e toda a comunidade de Cristo. O pão e o vinho, então, dessa festa cristã, ele nos convida a olhar para o centro realmente da história da nossa salvação, que é o quê? A cruz de Cristo. A cada vez que nós celebramos a ceia, nós lembramos do quê? Do dia que ele se entregou, do dia que o seu corpo foi moído, do dia que o seu corpo foi cortado, do dia que o seu sangue foi derramado por nós. E é assim que a gente faz essa nova aliança, a gente renova essa aliança com Cristo a cada vez que a gente participa da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, nela, a gente não ministra os alimentos a nós mesmos. Na verdade, ele é dado a nós. Nós os recebemos, nós recebemos os itens, os itens da ceia, o pão e o vinho, nós recebemos para que ele seja ministrado na nossa vida. Então, assim, quando a gente come o pão e quando a gente bebe o vinho fisicamente, enquanto a gente come o pão e bebe o vinho fisicamente, espiritualmente, pela fé, a gente está se alimentando de Cristo crucificado. A gente está se alimentando de Cristo em nosso coração. É paralelo. Então, enquanto eu trago isso para o meu corpo de uma forma simbólica, significando, simbolizando o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, eu estou me alimentando do sacrifício que ele fez por mim. Eu estou renovando, eu estou aceitando o sacrifício que ele fez, eu estou renovando isso na minha vida. Isso nunca deve sair de perto de nós. John Stott, então, ele sustenta que o que fazemos, né, na ceia do Senhor, o que fazemos durante esse período está diretamente relacionado então ao sacrifício de Jesus. E ele coloca 5 modos muito interessantes de fazer uma relação entre participarmos da Santa Ceia e reconhecermos o sacrifício de Jesus. Veja só, um dos pontos, uma das relações que ele faz é lembrarmos do seu sacrifício. Olha o versículo. 1 Coríntios 11, 24 e 25 diz assim: fazei isso em memória de mim. Então, lembrarmos do seu sacrifício. O pão e o vinho, eles são usados, na verdade, para refrescar a nossa memória. Trazer à nossa memória, todas as vezes, os nossos pensamentos, trazer nos nossos pensamentos a cruz de Cristo. Trazer à nossa memória, toda vez, o que significa o gesto da cruz. O que significa o sacrifício da cruz. E a gente vai, assim, sempre se lembrando de que um dia Jesus morreu por mim. De que um dia Jesus morreu por você. Aí. Então, essa é uma das relações. Outra relação que tem, nós participamos dos seus benefícios. O versículo para isso que fala está em 1 Coríntios 10, 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação do sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Então, essa cerimônia, esse participar, esse cerimonial de participar da Santa Ceia, ela sai um pouco da comemoração. Ela avança a comemoração e ela chega na comunhão. Ela sai só do momento de celebração, ela se torna comunhão. É por esse motivo
né, que muitas vezes ela é chamada também, não só de Santa Ceia, como Santa Comunhão, outras vezes a Ceia do Senhor, porque é através dela que nós podemos participar de Cristo. É através dela que nós podemos nos alimentar de Cristo, porque dessa forma, então, igual o versículo diz, nós participamos do pão e do vinho, sendo ele o seu corpo, sendo ele o seu sangue. Outro item, nós proclamamos o seu sacrifício. O versículo-chave está aí em 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Proclamar o sacrifício de Jesus. A ceia do Senhor ele é um evento extraordinário. A ceia do Senhor é um evento em que a gente deve olhar em duas direções ao mesmo tempo. Primeiro, lá atrás, quando a gente anuncia a morte do Senhor, quando a gente relembra o sacrifício da cruz e prega para todas as pessoas que estão à nossa volta, né? Nós declaramos que Jesus morreu por nós, então, e também olhamos lá no futuro. Quando estamos já esperando a segunda vinda de Cristo, estamos esperando que Ele volte nos buscar. Quando a gente pode realmente estar reafirmando sempre, Maranata, ora vem Senhor Jesus, esperando o dia da volta de Jesus. Mais uma característica, nós atribuímos a nossa unidade ao seu sacrifício. Hoje nós estamos unidos por causa do sacrifício de Cristo. Nesse momento nós nos reunimos. Você viu que eu falei lá de 1 Coríntios 11, 26? Nós nos reunimos, nós nos juntamos para participar dessa mesa. Em todas as culturas, a refeição, ela é um momento realmente de união, de reunião. A refeição é um momento de se juntar em família e celebrar junto momentos especiais, de aproximar, de trazer cumplicidade, de trazer unidade. E aqui não é diferente, na nossa cultura não é diferente. Na nossa comunidade cristã também é assim. É um fato importante, é um ambiente propício para a gente se reunir como família. Olha o que 1 Coríntios 10, 17 fala sobre isso. Que versículo interessante. Por haver um único pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Então, por haver um Jesus que nos liga, por haver esse Jesus maravilhoso que é o nosso único pão, nós então que somos muitos, nos tornamos um só. Somente o corpo de Cristo, para poder celebrar o quê? A vida do Senhor Jesus, o sacrifício que nos trouxe a vida dele para nós. E isso é espetacular. Então nunca perca a oportunidade de estar aqui em comunidade, de estar na igreja fazendo isso, de estar dentro do templo participando da Santa Ceia, se reunindo com a comunidade cristã, se reunindo com outras pessoas que estão celebrando também a nova vida que temos através da morte de Cristo. Reunirmos em unidade um só corpo. Tá? Esteja sempre, as nossas portas estarão sempre abertas para te receber ou na igreja que você já frequenta. Não perca a oportunidade de participar da Santa Ceia em comunidade. Mais um item. Nós também damos graça por seu sacrifício. E como prova de nossa ação de graças, nós oferecemos a nós mesmos. Nós oferecemos a nossa alma. Nós oferecemos o nosso corpo para Jesus como um sacrifício vivo, como um sacrifício agradável, né? Romanos 12:1 fala sobre isso. Ele fala: portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, se ofereça de propósito para Deus, se ofereça porque quer para Deus. Dessa forma, sempre que nós celebrarmos a ceia do Senhor, nós vamos lembrar, nós vamos participar
do seu sacrifício como um fundamento realmente da nossa unidade, como um fundamento da nossa comunidade. A gente vai estar proclamando, a gente vai estar reconhecendo esse sacrifício, a gente vai estar respondendo a ele com uma grata adoração. Então, até aqui, a gente já viu 2 itens muito importantes. Nós já chegamos na metade da nossa lição, então nós vamos fazer uma pausa, vai tomar uma água, dá uma espreguiçada e eu já te vejo já na segunda metade da nossa lição 11, a comunidade da celebração.